no livro de Apocalipse, capítulo 2. Versículos do 4 ao 5. A qual a palavra do Senhor diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e te tirarei do teu lugar o teu cachifal, se não te arrependeres. Eu peço para que deixe no versículo 5, na parte A do texto, fixado, pois esse é um versículo muito importante para a mensagem inteira em si. Glória a Deus! Amém. Aleluia! O versículo 4 diz para voltarmos ao primeiro amor. E quando nós falamos de amor, logo nos remete a João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Nós entregamos nossa vida para Jesus, nos batizamos, e a caminhada, ela vai acontecendo. E no início da caminhada, nós somos muito conectados com o Senhor, conectados de uma forma tão intensa, que é como um fogo ardendo aqui no coração. No início da caminhada, nós somos assim. E quando falamos de primeiro amor, estamos nos referindo ao primeiro momento em que você amou o Senhor. O primeiro momento em que você teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E como é bom falar de amar ao Senhor. Aí o tempo ele vai passando, as coisas vão acontecendo, a caminhada ela vai existindo, e não importa se a pessoa tem 1 ano de igreja, 5 anos, 10 anos, sempre precisamos estar vivendo o primeiro amor. Hoje é dia 10 de novembro de 2021. Mas ainda assim, futuramente, a mensagem está até sendo gravada, futuramente pessoas vão assistir essa mensagem para que possam ser edificadas e lembrar de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Isso se faz muito, muito necessário. O Senhor, Ele vai estar falando com a pessoa também de várias formas, seja através de sonhos, pode ser através de um irmão, através de um louvor, através da própria Bíblia Sagrada. O Senhor tem várias formas de falar com uma pessoa. E isso, claro, no tempo dele, o tempo Kairos. Talvez muitos estejam até se perguntando: mas Gabriel, eu já ouvi milhares de pregações sobre o primeiro amor. O que essa vai ter de tão especial? O que essa vai ter de tão diferente assim das outras que eu já ouvi? Eu tenho certeza que o Espírito Santo te conduziu aqui com um propósito. Você não veio aqui à toa. Não existe coincidência. Nosso pastor Roberto, ele até fala que é uma Jesuicidência. Aleluia! Não tem um propósito para você estar aqui hoje. É como eu falei, o Senhor me fala diferente com cada um. Cada um tem a sua própria intimidade com o Senhor, a sua própria identidade, a sua forma de entender. E isso é exclusivamente entre você e Deus. Até porque o seu primeiro amor não foi igual ao meu primeiro amor.
Ou, em outras palavras, o seu encontro com Jesus não foi igual ao meu encontro com Jesus. Você sabe de onde Deus te tirou para você estar aqui. A tua história com Ele não foi igual ao do seu irmão, não foi igual à minha. Então, o seu primeiro amor não foi igual ao meu primeiro amor. De repente, na caminhada, você começou tão intenso com o Senhor. E aí chegou um momento que talvez tenha desanimado, mas quando você busca o Senhor no primeiro amor, você encontra o Senhor do primeiro amor. Aleluia! É esse Senhor que você encontra. E você vai seguindo a caminhada, fazendo a obra. E conforme a caminhada vai acontecendo, muitos vão ficando maduros, vão sabendo de mais coisas, mas ainda assim, isso não é o suficiente para que a pessoa se mantenha firme, pois conforme a caminhada vai passando, a pessoa ela vai esquecendo o primeiro amor, vai passando e vai esquecendo de como foi lá no início, vai esquecendo de onde Deus te tirou, a ponto de querer abandonar, sair da presença, estar no mundo. E hoje estou aqui na incumbência de te trazer à memória quem você era antes e como você está hoje. Aleluia! Se você está firme, se você está quente, se você está frio, está morno, isso é um particular seu com o Senhor. Jesus! Mas essa é uma noite justamente para fazermos um autoexame. A própria obreira Adriana, ela fala sempre que autoexame não é só em Santa Ceia, é todo dia. Eita glória! E hoje, você não precisa explanar aqui como é que está, mas fica a sua reflexão diária de como é. A sua reflexão pessoal, na verdade. Porque às vezes pensamos, está tudo bem, Deus tem provido na minha vida, não tem faltado nada, então eu vou lá no culto para dar meu dízimo e minha oferta para ficar 0 a 0 com Deus, para ficar kit com Ele. Mas não é assim que funciona. Nem todo dinheiro do mundo vai poder pagar o que Jesus já fez por nós. Não vai. É impossível isso. Deus, Ele não precisa da nossa barganha para receber uma adoração. Ele não precisa disso. Porque o ser humano, ele entende que quando Deus dá algo, é porque estamos somente buscando. E aí vamos nos cultos pensando, eu vou lá porque eu não quero ficar em débito com Deus. Mas isso não é uma barganha. Mas eu venho te dizer, novamente, que nem todo o dinheiro do mundo vai pagar o que Jesus já fez por nós. E essa é a razão da nossa alegria. Como foi dito na devocional, não é pelo o que Ele vai dar, mas pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por nós. Essa é a razão da nossa alegria. Essa é a razão de nós estarmos na presença dEle, de servirmos ao Senhor. Nós não estamos aqui também somente para agradecer, porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nós temos um propósito: ide, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazer discípulos. Glória a Deus! Pregar aqui não é o suficiente, nunca foi. É importante, assim, estamos recebendo o alimento espiritual, mas não é o principal. Talvez você fale, eu até queria, mas eu sou tímido. Mas busca o Senhor. O Senhor, Ele vai retirar a sua timidez. Aleluia! Eu falo isso por experiência própria, não para eu me engrandecer, nem nada. Mas o Senhor, eu tinha uma grande dificuldade de pregar lá fora, para pessoas que eu nunca vi na vida.
eu comecei pregando com os de casa. Aí depois que eu comecei a pregar para quem eu nunca vi na vida. O Senhor tirou a minha timidez a ponto de eu conseguir ter pregado para um morador de rua até. Se fosse o Gabriel do início, tímido, eu nem me imaginaria pregando para moradores de rua. Ok que a pessoa, ela rejeitou o convite para aceitar Jesus, mas o convite foi feito. Eu orei por aquela pessoa, ela não quis, apenas quis o meu pacote de biscoito. Eu dei aquele pacote de biscoito para a pessoa, falei, amém, eu vou orar pelo Senhor, tá bom? E mais uma vez, não é para me engrandecer, mas é para mostrar que Deus, Ele de fato transforma. Aleluia. Glória a Deus. Coisas que a gente acha que é impossível, o Senhor torna possível. Obrigado, Jesus. Apenas buscando. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, no texto A, é mencionado 3 passos práticos para você voltar ao primeiro amor. Para os que reconhecerem que estão vivendo uma vida a vida cristã não tão boa como queriam estar vivendo. 3 passos práticos. E o primeiro passo é: lembra-te, pois, de onde caíste. O primeiro passo é estar lembrando. E eu lembro de quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estava intenso com o Senhor. Eu queria estar em todos os cultos. Eu queria estar em todo o evento da igreja. Queria orar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Queria falar de Jesus para todo mundo que eu encontrasse pela frente. Aleluia. Eu lembro quanto eu era intenso com Jesus, o quanto o fogo ardia. Mas infelizmente chegou um tempo em que esse fogo foi apagando, e eu senti que estava apagando, mas eu não ignorei. Eu continuei buscando o Senhor. Falei, Deus, não permita que isso aconteça. Eu quero continuar intenso com o Senhor, conectado com o Senhor, assim como no dia em que eu lembro que eu fui no altar entregar minha vida para o Senhor, para que o Senhor me aceitasse como filho. Glória a Deus. Não era para eu aceitar o Senhor, mas para que o Senhor me aceitasse como filho. Aleluia. Porque foi o Senhor que me amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro bem disso. E até hoje eu tenho memórias daquele momento tão especial da minha antiga igreja, meu antigo pastor fazendo um convite, e eu indo lá na frente, falando, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida e eu diminua. Aleluia. Mais de Ti e menos de mim. Aleluia. Mais da Tua vontade na minha vida, mais do Teu querer e menos de mim, menos da minha vontade. Aleluia. Porque não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Aleluia. Eu tinha pouco conhecimento da palavra, mas esse foi um versículo que estava na mensagem naquele dia, eu guardei para mim. Porque eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A importância de voltar ao primeiro amor. E isso me traz à memória a recordação do tempo que eu investi intensamente minha vida para Jesus. Porque tem uma diferença entre gastar e investir. Quando você gasta algo, não tem retorno. Foi à toa. Mas quando você investe em algo, tem retorno. Aleluia. É por isso que eu não falo que eu gasto minha vida para Jesus, porque seria em vão. Mas eu falo que eu invisto a minha vida para Jesus. Glória a Jesus. Porque tem um retorno para isso. Eu creio.
Porque da mesma forma que eu amo, Ele vai estar me amando de volta, como sempre me amou, como sempre fez. O Senhor, Ele nos ama. E um dia estaremos na glória com Ele. Essa é a certeza que eu carrego no meu coração. Contudo, muitas vezes esbarramos na desculpa do eu não tenho tempo. A desculpa da falta de tempo. E eu lembro muito bem de uma aula que a obreira Adriana, ela lecionou aqui sobre a administração do tempo. Nós temos da mordomia do tempo. Sobre como temos administrado o nosso tempo para o Senhor. Eita glória! Nosso tempo para a nossa vida pessoal. Porque um dia tem 24 horas para todo mundo. Verdade. Gastamos o dia inteiro fazendo nada, e depois falamos que não tem tempo para o Senhor. De manhã a gente fala, eu queria orar, mas está muito cedo. Chega tarde, almoçou, eu queria orar, mas agora que eu almocei está dando sono, vou deixar para depois. Jesus. Chegou a noite, ai, estou muito cansado, trabalhei, melhor deixar para amanhã. Eita Jesus. Olha aí. A gente começa a oração meia-noite e termina a oração só 7 da manhã, porque o sono bateu. Jesus. Você acabou dormindo e fala, Senhor, me perdoa, eu adormeci no meio da oração. E já é de manhã. Então não existe falta de tempo. Existe a prioridade que você dá ao seu tempo. Então a gente acaba dando essas desculpas. E nós precisamos trazer à memória daquilo que nos traz esperança. Aleluia. E algumas lembranças podem nos fazer recordar o caminho de restauração. Por quê? É lógico. Lembra-te de onde caíste. Se você caiu, é porque um dia você estava de pé. É verdade. E é por isso que precisa justamente de restauração, de se levantar. Glória a Deus. E o Senhor, Ele estende a mão para nos ajudar a nos levantar. E isso, claro, se clamarmos, se buscarmos a Ele, Senhor, me levanta. Eu preciso. Sozinho eu não consigo. E se nesse momento você fechar os seus olhos, você vai lembrar do início da sua caminhada. Você vai sentir falta daquele vigor. Vai lembrar das pessoas que te ajudaram, das pessoas que estavam caminhando no Evangelho com você e hoje não estão mais, porque não conseguiram prosseguir na caminhada. Vai lembrar dos louvores. Você vai lembrar de muita coisa. Lembra-te. Lembra. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós não nos damos conta do que foi se perdido. Muitas vezes a gente até ficava lendo a Bíblia, bastante Bíblia, e depois os dias foram passando e a Bíblia fica empoeirada lá. A gente acaba esfriando e não falando, Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor. De como meu coração ardia justamente para eu ler a Tua Palavra. Pois a Tua Palavra, ela me restaura. A Tua Palavra é um alimento para mim. Eu estou desnutrido. Espiritualmente eu estou desnutrido da Palavra. Eu não consigo ler. Então eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a ter um coração aquecido. Glória a Deus. Por Ti. E essa mensagem é para refletirmos o que realmente temos vivido. Será que nós temos vivido numa caverna mental? Está numa caverna
E o Senhor está olhando e falando: o que fazes aqui nessa caverna? Jesus. O que fazes aqui? Eu gosto muito da história do mito da caverna. É uma história bem conhecida em que havia um grupo de pessoas que estavam presas dentro de uma caverna. E elas só viviam assim, ó, olhando para a parede da caverna. Porém, elas não conseguiam ver o que estava fora da caverna porque tinha pedra. Mas ainda assim, a sombra do que podia se passar por fora da caverna batia na parede. Então, se passava um cavalo, eles conseguiam ver a sombra do cavalo e achavam que aquilo era real. Passava um carro, viam a sombra do carro e achavam que aquilo que era real. Até que um deles conseguiu sair da caverna. E quando ele saiu, ele se encantou com o mundo lá fora, com o sol, com as árvores, com as pessoas. E ele voltou à caverna uma única vez para alertar aquelas pessoas: nada disso aqui é real, são apenas sombras. Porém, as pessoas falaram: você está errado, isso aqui é real, você está doido. E ele falou: eu fiz minha parte, eu fiz o convite. Eu vou sair dessa caverna e não volto mais. Meu Deus, forte. Porque aquele que sai da caverna não quer mais voltar para lá da caverna. É verdade. E quantos de nós estamos em uma caverna mental? Presos. No início da caminhada, eu ouvia muito que Jesus estava voltando. E hoje, pouco a gente ouve isso. Geralmente, ouvimos muito sobre ganhar um carro, ganhar uma casa. E então, nós passamos os dias. Estamos lá nos relacionando com uma pessoa que não conhece Jesus. Essa pessoa é um grande amigo, como uma grande amiga. E aí depois de meia hora, você descobre que a pessoa veio a falecer. E a questão é: você falou de Jesus? Será que falou para essa pessoa? E não se cai a ficha do que está acontecendo nesse momento, naquele momento. Mas vai cair a ficha depois que vê o corpo daquela pessoa e pensar: eu queria ter falado de Jesus para ela. Eu queria muito, mas não falei. Isso pode ser com um vizinho, com a família, com qualquer pessoa mesmo. No início da caminhada, nós somos tão apaixonados por Jesus que queremos falar dele até no ônibus. E como o coração era aquecido no primeiro amor. E esse foi o primeiro passo. Estar lembrando de onde você caiu. O segundo passo é se arrepender. E se arrepender é muito mais do que sentir culpa, mas você sentir dor de ter perdido aquela intimidade com o Senhor, aquela intimidade que você tinha com Ele. Precisamos mesmo chorar, lamentar, pedir perdão ao Senhor, porque existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. Por quê? O remorso, você apenas se sente culpado naquele momento e depois volta para as velhas práticas. Mas o arrependimento traz uma mudança de comportamento, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Judas, ele quis tirar a própria vida porque ele não se arrependeu, mas ele sentiu remorso.
Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu. Eita E glória. veio a ter uma mudança de mentalidade nele, uma mudança de comportamento. Glória a Deus. Existe um louvor da Êxtala que eu gosto muito, que fala sobre arrependimento. Eu até anotei a letra aqui, não vou cantar, apenas ler, que eu acho essa letra muito forte, que diz: Senhor, eu me arrependo por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Deus. Glória a Deus. E lá em Tiago, capítulo 4, versículos do 8 ao 10, fala como nos arrependemos. Com lamento, é com choro mesmo. Porque se nos achegarmos a Deus, Ele vai se chegar a nós também. E eu não quero de forma alguma apontar seus erros, te recriminar se talvez o seu amor estiver esfriado. Não. Como eu falei no início, é uma mensagem para um autoexame. Um autoexame, porque isso é muito sério. E a palavra de Deus, ela diz que por muitos se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E aqui eu entendo que esse amor se esfriando não é só de um irmão pelo outro, mas também pelo próprio Deus. Esfriar o amor que tinha por Jesus. E essa palavra em Tiago fala sobre restauração. E só podemos restaurar algo que está partido. E o terceiro e último passo para eu entregar o microfone é voltar às primeiras obras. Tornar ao que fazíamos no início da caminhada cristã. Porque no início nós fazíamos as primeiras obras. Queremos estar atuantes no ministério. Queremos fazer de tudo. Queremos até lavar a igreja. Eita, gente. Meu Deus. E essas primeiras obras são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Elas têm a ver como buscávamos o Senhor e como nós o servimos. Mas quando nós entramos na zona de conforto, nós acabamos deixando isso de lado. Acabamos deixando as primeiras obras de lado e, consequentemente, deixamos o Senhor também de lado. Isso não é do dia para a noite. É algo que vai ocorrendo aos poucos. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto nós ainda podemos achá-los. Por quê? O Senhor, quando você o busca no privado, você pode ter certeza que vai se revelar no público. Glória a Deus. Se você buscou pouco, se você buscou muito, vai ser revelado ao público alguma hora. Isso você pode ter certeza. Mas se você cair, recomece. Não fique pensando, Senhor, pequei, eu não tenho mais jeito, esfriei, então o Senhor não vai mais me amar. Não. Recomece. Volte para o primeiro amor, para as primeiras obras. Glória a Deus. Mas só não fique sem o brilho do Espírito Santo. Aleluia. E assim eu sou grato pela minha oportunidade, em nome de Jesus.